Isso foi para contextualizar. Então, os dados que eu peguei como exemplo é um case bem conhecido, tá? Os dados da Covid, tem uma API, Covid-19, Brasil, API, Docs. Eu vou deixar aqui com vocês na descrição do vídeo, tá? Esse é meu primeiro vídeo gravando código, então agradeço se você deixar seu like aí. Mas beleza, para fazer essa análise, essa API disponibiliza diversas opções, né? Você tem aqui uma forma de fazer um teste, que é com esse call, e você pode trocar a linguagem aqui, ele já vai te dar um código mais ou menos pronto, né? Para você testar, você copia isso aqui e joga lá dentro do teu Colab, mas eu vou te mostrar como eu fiz no meu código, tá? Então, aqui você tem a API principal, e aí você tem outras opções, você tem por estado, por uma data, enfim. Aí eu peguei aqui, mais embaixo um pouquinho, o países, tá? Então eu vou voltar aqui para o notebook, no Colab, para mostrar para vocês. Eu importei as bibliotecas, eu importei o requests, que é a biblioteca que a gente utiliza para acessar, para fazer acesso a sites, o JSON, Pandas e o Matplotlib para fazer os gráficos, o Pandas que é para o tratamento dos dados e o JSON para a formatação dos dados que a gente vai extrair. Então vamos lá. Aqui eu copiei a URL, né, da API, que eu falei para você, essa aqui, inicial. Ela já mostra que é um método GET, ou seja, você faz uma requisição e ela vai te devolver alguma coisa. No caso, ela vai te devolver essa lista de dados aqui, tá? Beleza, eu aqui em cima importei a biblioteca, aqui eu estou chamando, né? Requests.get, aí eu coloco aqui dentro do get. Ele tem outros métodos, tá? Depois você dá uma olhada na documentação do requests, é bem rico e cheio de exemplos. É esse aqui, tem todos os métodos, todos os exemplos. Esse aqui é bem simples, tá? Eu tô fazendo aqui, chamando essa URL, mais countries, que é para ele chegar aqui nesse formato, tá? Seria a mesma coisa, vou até trocar aqui para ficar mais fácil para você. E aí eu tiro isso aqui. Beleza? Aí aqui eu chamei, né, o site que eu tô acessando. Eu peguei o método JSON, chamei o loads, que é para ele formatar o content, esse formato que ele traz aqui, que é um JSON, né, ele vai formatar um pouco para mim. E aí eu peço para ele me mostrar qual é a chave desse JSON. E aí eu vou rodar aqui, beleza? Ele me mostrou que a chave é data. Agora eu vou acessar os dados que tem dentro desse JSON, que seria o meu arquivo, né? Eu vou acessar os dados dentro de data. E aí, como que eu vou fazer para acessar esses dados? Vamos voltar um passo aqui. Deixa eu só comentar essa linha. Mostrar para você como vem o JSON. O arquivo JSON vem dessa forma. E aí, o arquivo JSON, ele tem um formato, né, de chave e valor. Só que, como é um arquivo grande, então ele vai criar uma chave principal. Ou seja, aí eu tenho aqui, ó, um dicionário, né? Dicionário Python, uma chave, que é o data, e dentro dele eu tenho um dicionário, uma lista de dicionários, tá? E agora eu vou acessar essas informações que estão dentro dessa lista. Vamos voltar aqui e executar mais uma vez. Beleza? Essa é a minha chave do JSON. Agora eu vou formatar o conteúdo que está dentro de data. Para fazer isso, é bem simples aqui. Se eu quero ler um data frame, né? Eu quero criar tipo uma tabela. Então eu vou passar dentro do Pandas, para o Pandas data frame, eu vou passar essa minha chave, que é o formatado.data desse jeito aqui. Deixa eu chamar aqui o formatado.data para você ver como ele tá. Tá vendo? Ele trouxe para mim, que é grande, né? Então, beleza. Ele trouxe aqui para mim uma lista de dicionários. Aí, para eu acessar países, casos, confirmados, mortes, enfim, eu vou pegar esse formato aqui,
Vou apagar. E aí passo aqui dentro do Pandas Data Frame. E aí ele vai criar um data frame para mim. Eu comentei essa linha que é pra gente poder ver como ficou o data frame. Vamos ver só um pedaço, né? Para não precisar ver todos os dados. Aqui eu dou um head, o head vai me trazer só as 5 primeiras linhas. E aqui ele me mostrou os países, casos, quantidade de confirmados, óbitos, recuperados e a data da atualização dos dados. Como eu não preciso de todas essas informações, e se você dá uma olhadinha aqui, ó, tem uns campos que tá none. Esse campo none é porque ele não tem informação. Vamos dar um info, que é pra gente ver a estrutura do data frame. Ele tá me dizendo que tem 201 linhas de 200, porém as colunas cases, deaths, cases e recovered, elas estão vazias, não tem informação dentro delas. Então eu vou apagar essas duas colunas que elas não são interessantes para minha análise. E como também essa data de atualização aqui não é interessante para mim, eu também vou apagar essa coluna. Então vamos lá. Ah, calma aí. Foi sem querer. Agora eu vou apagar e vamos plotar em seguida pra gente ver como ficou o data frame. Beleza. Aqui apaguei as duas colunas, chamando do Pandas o drop. Aí eu passo para ele quais as colunas que eu quero apagar, que é a update, cases e recovered. E como ele não tem, como o in-place dele padrão é false, ou seja, ele não guarda essa informação no data frame, eu tenho que dizer para ele que o in-place é true. Eu quero que ele grave isso no meu data frame. Beleza, ele já fez. Aí agora eu vou clicar aqui e ele vai trazer para mim o meu data frame sem excluindo aquela com o resultado, né, do drop. Excluiu aquelas colunas que eu não vou precisar. Beleza. Aqui eu renomeei as colunas. Como que eu fiz? Eu coloquei o data frame, chamei o columns e renomeei, e passei o nome novo, né? Por exemplo, caso você vai renomear só uma coluna, você pode usar o rename, tá? E aí você vai passar columns da mesma forma. Depois que eu renomeei as colunas para país, confirmados e óbitos, eu chamei um value counts, que é para eu ver a quantidade de informação que eu tenho nessas colunas. E tá aqui o resultado, tá? Todas estão preenchidas, beleza. Aí eu vou fazer agora um agrupamento, né? Eu vou fazer um slice, né? Vou tirar um pedaço desses dados que a gente vai precisar. Então, eu chamei aqui duas colunas, país e confirmados, e aí eu dei um sort values. Eu quero que ele ordene para mim pela coluna confirmados e me traga o top 10, né? Ordene para mim pelos 10 primeiros confirmados, né? Os maiores 10, né? O top 10. Aqui eu tô fazendo o data frame do top 10. Isso é o primeiro passo para que eu possa montar o meu gráfico. Depois que eu fiz isso, aí lá em cima eu já importei o Matplotlib. E aqui agora eu vou montar esse gráfico. Primeiro eu chamei o PLT, vou voltar aqui, PLT, que é como o apelido que eu dei para o Matplotlib, para importação da biblioteca. Defini aqui o tamanho, né? Dei um figure size 11 por 4. É importante saber que o 11 é em relação à largura e o 4 é a altura que vai ter o teu gráfico, tá? E aí eu chamei o plt.plot, passei aqui a coluna país, que é essa coluna, e a coluna confirmados, a segunda coluna do nosso subset, né, do nosso data frame, que a gente vai usar. E agora que chega a parte onde, que era o objetivo principal do vídeo, né. Para a gente criar esses rótulos de dados, eu posso usar essa função aqui do plot, do Matplotlib, que é o plt.annotate. O plt.annotate, vamos abrir aqui a documentação. Ele tem algumas funções, né? Você passa aqui o texto, o x e o y, que é o ponto onde vai ficar a tua informação, a ordenação do texto, e aqui ele tem mais alguns exemplos na documentação. Mas beleza, aí depois você pode dar uma olhada também.
Aí aqui eu estou passando o texto que a gente vai, o formato do texto que a gente vai passar, quais são as informações que ele vai colocar nesse local, a coordenada e a orientação, né? Eu quero centralizado nessa posição que eu estou passando. Então, vamos lá. Para a gente conseguir acessar dentro de um data frame a posição exata do dado que a gente está querendo colocar aqui como rótulo, eu vou criar um for para ele percorrer. Aí eu pego as duas colunas e passo aqui dentro do método zip. O que o zip vai fazer? O zip vai unir duas linhas. Então eu estou pegando aqui a primeira coluna do data frame, a segunda coluna, e estou dizendo para ele assim: une para mim essas duas colunas como duas listas. Então ela vai ficar uma extensão só. E aí eu estou dizendo agora para ele é uma lista de chave e valor, porque eu tenho país e eu tenho confirmados. Então eu estou dizendo para ele, para cada índice e cada valor, cada índice e cada valor dentro dessa lista de país e confirmados, aí eu peço para ele criar um label, criar um rótulo, né? Criar uma informação. Aí aqui eu vou formatar a forma como eu quero que ele traga para mim. Isso aqui é um padrão, né? O format, você pode passar aqui ao lado do F a quantidade de casas decimais que você quer que apareça no teu dado, né? Na tua informação. Aqui eu não quero que ele traga 0, eu quero que ele traga apenas o número. O ponto é a posição, né? Onde ele vai colocar essa casa decimal, que seria a última posição, o último caractere, né? Após o número, ele acrescenta um ponto e traz esse dado. E aqui eu passo a vírgula, que seria o meu separador de milhar. Como padrão, ele usa a vírgula aqui, que é o padrão americano. Para trazer para nossa realidade, né? Que ao invés de a gente usar vírgula como separador de milhar, nós usamos o ponto, você vai chamar o método replace e vai dizer para ele que onde tiver uma vírgula, ele substitua por ponto. Então aqui o que eu estou dizendo para ele? Eu estou dizendo que eu quero o número de x, né, que é o meu valor aqui na minha função, e onde tiver esse y, ele traga para mim 0 casas decimais, ou seja, só o número, e como separador de milhar, a vírgula. E depois eu estou pedindo para ele substituir para mim o que for vírgula por ponto. Agora eu vou chamar o plt.annotate e vou passar o meu label, que é a formatação do número que eu criei, que é o meu y, no caso da função aqui em cima. Estou passando para ele aqui como label. E aí eu vou dizer para ele a extensão, né? Eu quero x e y, ou seja, valor e índice. E aqui a orientação, a coordenada onde ele vai ficar, a posição, dei um título para o meu gráfico e dei um plt.show, que é para ele mostrar. Eu posso também usar uma outra forma, tá? Ao invés de chamar o plt.show, se eu colocar ponto e vírgula, ele também já entende, tá? Então, vamos testar com ponto e vírgula. O legal do ponto e vírgula é que ele tira a descriçãozinha que fica aqui em cima do gráfico. Mas eu vou voltar pra gente ver a diferença. Beleza. Nem trouxe, tá vendo? É uma forma diferente de chamar. Mas assim, se você for usar, por exemplo, o Visual Studio, alguma outra ideia, ele talvez não aceite tão bem, e aí você vai ter um pouquinho de dificuldade. Então, usa o mais recomendado, e aí você vai adaptando conforme for o seu caso. Mas aí aqui ele mostrou pra mim a quantidade, do mesmo jeito que tá aqui em cima, só que ele formatou, né, o valor, né, o US aqui não dá pra ver direitinho porque tem alguma coisa embaixo, mas o segundo, que é a Índia 44, 690, tá aqui certinho. Maravilha, muito obrigada, tá? Deixa aí seu comentário, me diz o que você achou, se você quer ver outra coisa. Se tiver crítica também pode deixar, agradeço. Vamos aí. Valeu, até mais.